Seguimos aqui monitorando a todo instante as manifestações de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro que não aceitam o resultado da eleição do último domingo e estão espalhando bloqueios nas principais estradas do país. São manifestantes, são caminhoneiros, alguns deles que participam das manifestações por desejo e vontade próprios. Outros são obrigados a parar nesses pontos. Não querem, mas são obrigados pelos caminhoneiros manifestantes a estacionar no meio das estradas. A gente mostrou agora há pouquinho o movimento em São Paulo, mostramos como estão as coisas em Itajaí. Há manifestações e bloqueios em pelo menos 25 estados, minha gente. Determinação do Supremo Tribunal Federal para que a PRF faça imediatamente o desbloqueio. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, chegou a dizer que a Polícia Rodoviária Federal não vem realizando sua tarefa constitucional e legal. A Polícia Rodoviária Federal, que está subordinada ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, que se manifestou agora há pouquinho numa postagem nas redes sociais, às 7h24, não é isso, Emerson? Exatamente, ó. Faz 10 minutos, 12 minutos que o ministro da Justiça postou essa mensagem. Bom dia, a Polícia Rodoviária Federal do Brasil segue atuando ininterruptamente no desbloqueio das estradas. Das 6 horas da tarde do dia 30, que foi o domingo, é isso? 6 horas do dia 30 às 5h30 da manhã de hoje, dia 1º de novembro, já foram eliminados, segundo o ministro da Justiça, 192 pontos de bloqueio. A Polícia Rodoviária Federal está subordinada ao ministro Anderson Torres. Foi a Polícia Rodoviária Federal que foi convocada no domingo à tarde pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, para que fossem explicadas operações fora da rotina da Polícia Rodoviária Federal para avaliar as condições de veículos que estavam levando eleitores para o seu local de votação, especialmente em lugares onde Lula prevalecia naquele momento nas pesquisas de intenção de voto. O chefe da PRF, ameaçado, inclusive, de perder o cargo caso não cumpra aquilo que está determinado na decisão judicial, postou no domingo de manhã mensagens pedindo voto no presidente Jair Bolsonaro, e nós já mostramos aqui alguns episódios pontuais, sem generalizar aqui para toda a instituição, mas episódios pontuais de alguns agentes de um órgão de Estado apoiando os manifestantes que eles deveriam convencer a deixar as pistas. Vamos lá para Brasília agora, Stephanie? Bora, Basília Rodrigues vai chegar para conversar aqui conosco exatamente sobre esse assunto, né, Basília? Lembrando que o Rafael Colombo leu agora um tweet, esse mais recente do ministro Anderson Torres, ministro da Justiça, que está, né, na ponta do guarda-chuva ao qual a Polícia Rodoviária Federal está subordinada. Num outro tweet, o anterior dele, de ontem ainda, há cerca de 10 horas, ele dizia que a situação das paralisações estava sendo monitorada minuto a minuto e que tinha acabado de determinar um reforço efetivo e meios de apoio, todas as ações possíveis para normalização do fluxo nas rodovias com a brevidade que a situação requer. Essa última manifestação faz cerca de 10 horas, o ministro volta agora às redes sociais dizendo que 192 pontos de bloqueio já foram eliminados, né, Basília? Mas a gente ainda vê a situação muito complicada, como vem mostrando a nossa reportagem em vários pontos. É preciso que haja um pouquinho mais de agilidade para que isso... Olha aí, ó, o tweet de ontem ao qual eu me referi, a situação das paralisações na estrada sendo monitorada, minuto a minuto, pela Polícia Rodoviária Federal e pelo governo federal. Acabo de determinar um reforço efetivo de meios de apoio a todas as ações possíveis para a normalização do fluxo nas rodovias com a brevidade que a situação requer. Esse tweet faz cerca de 10 horas, portanto, é do finzinho da noite de ontem, né, Basília? E o ministro volta agora às redes sociais dizendo que esses 192 pontos já foram eliminados, mas ainda a situação bem complicada em vários locais do país. Basília, muito bom dia. Oi, tudo bem? Com toda essa vigilância da Justiça, a gente está vendo aí que o público está assistindo, né, às atitudes de alguns agentes da Polícia Rodoviária Federal. A informação de momento é que o Ministério da Justiça criou um grupo de crise e tem feito videoconferências, o ministro Anderson Torres, com os representantes tanto da Polícia Federal quanto da Polícia Rodoviária Federal. A decisão do ministro Alexandre de Moraes pelo Supremo Tribunal Federal aponta, né, aí a possibilidade
possibilidade de omissão e inércia por parte destes agentes e, em caso da não desobstrução das estradas, o diretor da PRF, Silvinei Vasquez, poderá ser afastado do cargo ou até mesmo preso por desobediência, é o que diz a decisão que há pouco, como trouxemos na programação, está sendo referendada pela maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal. O ministro da Justiça, Anderson Torres, tem ido às suas redes sociais diversas vezes publicar num tipo de mensagem de que não compactua com esta narrativa golpista, com a possibilidade de atrapalhar o ir e vir das ruas e até forçar uma necessidade de que as Forças Armadas tenham que intervir para contornar a situação. Então, o ministro da Justiça chama a responsabilidade para si, claro, em meio a muita pressão e uma ordem da Justiça, uma ordem do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que vai conseguir resolver, administrar este problema que não compactua com esse tom agressivo dos manifestantes, né? Esse tipo de arruaça que está acontecendo nas estradas. O ministro Anderson Torres, então, tuita que 192 pontos de bloqueio nas estradas já foram desbloqueados, né? Há uma avaliação de integrantes do governo que agora muitas imagens que estão circulando em redes sociais, nas redes de televisão, mostram um oposto, como esta que a gente está visualizando agora, porque existem diversos pontos em vários estados brasileiros, mas para apresentar uma contra-informação, os dados de momento agora descritos aí pelo próprio ministro Anderson Torres são de que a PRF está, sim, agindo para liberar esses pontos nas estradas, que a despeito de muitas dessas imagens que a gente está vendo de interrupção das vias, o Ministério da Justiça computa até o momento 192 pontos liberados. E como disse a vocês, está tendo essas videoconferências do ministro com os representantes da PF e da PRF e logo mais para 11 horas da manhã está prevista uma entrevista coletiva do comando da Polícia Rodoviária Federal, trazendo novos dados, um novo balanço e também explicações, né? Saber o quanto que esse estado de animosidade nas estradas, que está sendo endossado por alguns agentes da Polícia Rodoviária Federal, tem relação com o comando da PRF, hoje nas mãos de Silvinei Vasquez. A gente está vendo aí imagens agora da rodovia Hélio Smith, onde está o Renan Fiuza, a nossa equipe está por lá e a Polícia Rodoviária Federal também, liberando uma faixa. Vocês estão vendo uma faixa de trânsito liberada. Vejam as bandeiras dos manifestantes, né? Tem um leão, tem o símbolo de Israel, a bandeira do Brasil. São manifestantes pró-Bolsonaro que pedem, entre outras coisas, a intervenção das Forças Armadas para desrespeitar o resultado das eleições do último domingo. Eles são partidários do presidente Jair Bolsonaro, todos aí vestindo camisa do Brasil, com a bandeira do Brasil. São contrários à decisão tomada pela maioria dos brasileiros, que escolheram Luiz Inácio Lula da Silva para administrar o país a partir de 1º de janeiro de 2023. A polícia conseguiu liberar uma faixa, mas uma faixa, minha gente, é nada. É entre uma linha pontilhada e a outra linha pontilhada, para passar esse mundaréu de carro e de caminhão todo que segue para o maior aeroporto do país, um dos maiores do mundo. Basicamente, sempre é um alívio, mas um alívio tênue para uma situação drástica que já está aí há muito tempo, né, Stephanie? Pois é, e o Renan Fiuza já volta com a gente ao vivo direto de lá. Fala, Renan. Oi, Stephanie Colombo. Pois é, como a gente está acompanhando aqui nas imagens, a gente consegue ver policiais rodoviários federais ali dando todo o suporte, né, para esse trânsito, tentando de certa forma organizar. Pedir para o Wellington se aproximar, né, aproximar as imagens e a gente consegue acompanhar ali realmente os manifestantes. São várias e várias bandeiras do Brasil. E por que está complicado por aqui? Porque a gente veio mostrando, né, ao longo da programação, o trânsito que se formava na principal rodovia que dá acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, a Hélio Smith. E aí, quando a gente chega nesse ponto, a gente tem essa convergência de pistas, ou seja, o pessoal que está vindo da cidade de Guarulhos, ali do bairro do Secap, né, enfim, tentando acessar o Aeroporto Internacional de Guarulhos. Inclusive, essa é uma das rotas alternativas que a gente conversou com o pessoal da CCR, a concessionária da Via Dutra, para
para que as pessoas consigam chegar no Aeroporto Internacional de Guarulhos e, como a gente percebe, apenas uma pista está sendo liberada para esse trânsito todo que se formou. Obviamente, ali a gente percebe também pessoal ajudando, monitorando, chegando agora a Guarda Civil Metropolitana aqui da cidade de Guarulhos, que está passando, né? Então, de certa forma, eles estão tentando organizar esse trânsito, mas, como a gente sabe, o fluxo é gigante, enorme de carros, né? São muitos e muitos carros e uma pista só não está dando conta. Dificilmente vai dar conta para essa vazão inteira aí, para conseguir fazer com que esse fluxo de veículos consiga, de certa forma, seguir viagem, seguir aí o seu destino. Essa, como a gente sabe, é a única estrada, né? Ou, pelo menos, um dos principais acessos ao Aeroporto Internacional de Guarulhos. Renan, Avenida Hélio Smith, que traz o pessoal de São Paulo. Oi, claro, pode falar. eu vou tirando algumas dúvidas aqui contigo. Você que tem essa visão aí, né, do local, são apenas esses manifestantes? É esse o único grupo de manifestantes que está aí nesse momento? Algum outro ponto de bloqueio mais adiante nessa pista que leva até o aeroporto de Guarulhos? Só para te contextualizar, Stephanie, a gente veio de São Paulo, não encontramos manifestações, pelo menos até a chegada aqui pela Via Dutra. Percorremos esse caminho, esse trecho da Via Dutra a pé aqui até Hélio Smith. E sim, esse é o único ponto que a gente encontrou manifestantes. Mas esse é um ponto de convergência do pessoal que está vindo de Guarulhos, está tentando uma rota alternativa e está sim tentando chegar pela Hélio Smith, pela rodovia que leva até o aeroporto. Então, esse é o único grupo sim que até o momento encontramos aqui de manifestantes. E como a gente percebe ali, eu conto aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 policiais rodoviários federais tentando dar esse suporte. Libera um pouquinho a entrada do pessoal aqui, o acesso, né, pela Hélio Smith, depois eles abrem caminho para o pessoal que está vindo de Guarulhos, mas sim, respondendo a sua pergunta, pelo menos até o momento, esse é o único grupo de manifestantes que encontramos ao longo do caminho. É importante essa sua observação, não é, Stephanie? Porque é pouca gente manifestando. Pouca gente diante da quantidade de pessoas que tentam chegar ao aeroporto de Guarulhos todos os dias, né? Um dos aeroportos mais movimentados da América Latina, talvez do mundo. Diante do mal que está sendo provocado, dos prejuízos que estão sendo provocados a boa parte da sociedade, a pessoas jurídicas e a pessoas físicas, a empresas de transporte, aos funcionários do aeroporto, das terceirizadas, aos passageiros. Nós estamos falando aí de um grupo que tem, entre 60 e 100 pessoas, mais ou menos, estourando aqui 100 pessoas, talvez menos. Se for tudo isso pelas imagens. Se for tudo isso, exatamente, né? Pedindo às pessoas para pararem, eles vão tentando fazer com que outras pessoas se juntem à manifestação, mas é um grupo bastante pequeno, bastante reduzido de pessoas fazendo um protesto. Qualquer protesto é legítimo, contra o que bem entenderem. Alguns são antidemocráticos e é preciso ficar atento para não gritar por crime, achando que está gritando por liberdade, mas aí é um problema de cada um com a polícia. O problema que cabe à Polícia Rodoviária Federal nesse momento é tentar liberar essa pista, que é a única alternativa para um dos maiores aeroportos do mundo e nesse momento está praticamente inviabilizada por um grupo ali de 50, 60 pessoas protestando contra a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva. Como a Basília lembrou, daqui a pouco às 11 horas da manhã, né? Às 11 horas da manhã, a Polícia Rodoviária Federal vai conceder uma entrevista coletiva, informando para quem está em São Paulo, minha gente, que para chegar até aí, as pessoas têm de passar quase que necessariamente pela marginal do Rio Tietê. A marginal do Rio Tietê, mesmo quem não é de São Paulo sabe da relevância que tem a marginal do Rio Tietê para todo o trânsito de toda a cidade. Também tem manifestação dentro da cidade de São Paulo. A gente tem uma última atualização da Polícia Militar aqui, de um pouquinho antes das 7 horas da manhã, dizendo que manifestantes estão bloqueando a marginal do Tietê, no sentido da Ponte das Bandeiras, no sentido de Guarulhos, exatamente nesse sentido aí para chegar ao aeroporto. Ou seja, quem sai do centro de São Paulo pega essa primeira manifestação na marginal e depois essa outra mais próxima. E na marginal, Stephanie, só tem uma faixa liberada. Tem lá várias viaturas da Polícia Militar de São Paulo, agentes de trânsito. Eles dizem que a manifestação é pacífica, mas estão travando o trânsito da cidade de São Paulo na marginal do Rio Tietê. E até eu, que sou mais recente aqui em São Paulo, sei que para a marginal dá um nó na cidade inteira. Stephanie, um carro quebrado na marginal
arrebenta com o trânsito. Uma manifestação ali na Ponte das Bandeiras. A Ponte das Bandeiras, para quem não sabe, é a ponte que liga o corredor norte-sul, que atravessa, é aquele corredor que sai do aeroporto de Congonhas, para quem eventualmente não conhece São Paulo. É todo aquele corredor que atravessa a cidade de ponta a ponta, por isso ele é chamado de corredor norte-sul, né? E leva as pessoas do centro para a marginal do Rio Tietê. Né? E quem pega ali o sentido de Guarulhos pode ir para a zona leste de São Paulo, pode ir para a rodovia Fernão Dias, que liga São Paulo a Minas, pode ir para a Via Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, e depois também tem como alternativa a Ayrton Senna, que leva ao Vale do Paraíba, ou então pegar o acesso, esse acesso aí, para a rodovia Hélio Smith, onde 50, 60 pessoas estão travando o trânsito agora. Tem manifestação também no Rio de Janeiro. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, acaba de falar a respeito das manifestações. Ele disse que houve uma tentativa de bloqueio da Transoeste agora de manhã. O cidadão foi preso em flagrante lá no Rio de Janeiro, segundo o prefeito da cidade. A Secretaria de Transportes de São Paulo fala em 10 rodovias administradas pelo governo de São Paulo, ou seja, são rodovias estaduais em que há manifestações agora, X Chateaubriand, Euclides da Cunha, Cândido Portinari, enfim, várias outras rodovias estaduais onde há interdições também. Ali a atribuição para o desbloqueio é da Polícia Rodoviária Estadual de São Paulo. São mais de 20 estados, 22 estados e Distrito Federal com manifestações ativas agora. E tudo isso, né, Stephanie, em tese, poderia ser resolvido com uma manifestação do presidente Jair Bolsonaro, né? Admitindo a derrota para o ex-presidente Lula e, enfim, fazendo qualquer ressalva que queira fazer, mas pedindo às pessoas que deixem de fazer o que estão fazendo, que é atrapalhar a vida de uma multidão reclamando de algo não é que eles podem reclamar, mas aí é aquela história, né? Manifestação é livre, é permitida, claro. O que não dá para permitir, minha gente, é que crimes sejam cometidos. Estamos falando, essas imagens que você está vendo aí, você que está chegando com a gente agora, essa é a pista que leva até o Aeroporto Internacional de São Paulo, na cidade de Guarulhos, em que esse grupo relativamente pequeno de manifestantes está travando o acesso ao aeroporto. Voos estão sendo cancelados aqui porque as pessoas não conseguem chegar, cargas não conseguem chegar até o Aeroporto Internacional de Guarulhos. E esse é um dos muitos pontos de bloqueio de manifestantes, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, que estão neste momento questionando o resultado democrático, resultado oficial, resultado válido das urnas. A manifestação é livre, o que não dá para admitir na nossa democracia é que crimes sejam cometidos. E é claro, nós estamos aqui há 36 horas já da confirmação do resultado das urnas e o presidente Jair Bolsonaro segue em silêncio. É culpa dele essas manifestações que estão acontecendo? Não, não é isso que nós estamos aqui dizendo. Mas muitos manifestantes, inclusive policiais rodoviários federais, também uma minoria diante dessa gigantesca, importantíssima e muito competente corporação, já disseram, a gente aguarda uma manifestação do presidente Jair Bolsonaro. Uma palavra dele, uma manifestação, um posicionamento pode ajudar a amenizar, já que a gente está falando aqui, sim, de apoiadores do presidente questionando o resultado legal das urnas.